10. Regressor Instruction. Capítulo 46. Autor: Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Se eu estivesse sozinho, teria me conformado em ir para a Guilda dos Mercenários Vermelhos. Não, é que eu nunca me juntaria à Guilda Azul. Na minha opinião, era uma guilda que já estava entrando no trem para a ruína. Sem mencionar que era administrado por um grupo de velhos cujas contribuições pesavam apenas o equivalente a uma pilha. Se alguém fosse pensar sobre isso de forma racional, seria completamente louco escolher Blue Guilda. Eu sabia que era por causa de pessoas como Lei Seolho, que derrubou a guilda. Até mesmo Lei Sangue era culpada por permitir que os membros de sua guilda fossem tão indisciplinados ao menor insulto. Não é de admirar que muitas vezes fossem ignorados por outras guildas. Eles realmente faziam parecer que ingressar na Guilda Azul era como ingressar em um navio que está afundando, condenado desde o início. Deve ser tão divertido e emocionante entrar em uma guilda como a Mercenários Vermelhos e assistir a Blue Guild cair em sua ruína, mas eu também não estava muito confiante com minhas próprias habilidades. Não podíamos esperar mudanças só porque nos juntamos à Guilda Azul. Isso seria o mesmo não apenas para mim, mas também para Kim Sung. Nosso astuto líder ainda era muito cuidadoso. No entanto, Kim Sung obviamente queria se juntar a Blue. Isso tinha sido um fato desde o início. Claro, não parecia que eu não tivesse pensado em nenhuma das outras opções, mas até o momento, todos pensaram que seria a melhor decisão. Eu só tinha certeza de uma coisa. Fosse num futuro distante ou próximo, juntar-se a Blue seria muito mais benéfico do que juntar-se à rede. Já seríamos tratados como uma equipa de elevado potencial, pelo que não precisamos de procurar outro caminho só porque o caminho que nos foi apresentado se revelaria. Na mesma nota, seria absurdo para mim recuar apenas por causa de alguns velhos malucos. Claro, isso não significa que eu desconsideraria completamente esse fato. Minha segurança. Minha segurança era o mais importante. O motivo de encontrar Shae-ha em primeiro lugar foi para garantir minha segurança. Seu nome pesou muito em todos aqui. Eu não poderia confiar nos planos de Kim Sung para sempre. Tenho que encontrar outras maneiras de me proteger. Eu posso lidar com isso. Uma guilda cheia de velhos. Eu poderia lidar com isso. Eu odiava jogar, mas sentia que agora era o momento necessário para jogar. Você quer dizer o Mercenários Vermelhos? Vou voltar para ela por um tempo. Porque de repente, eu tenho algo para conversar com a rainha mercenária. Com Shae-ha. Você está falando sério? Eu balancei a cabeça. A expressão de Kim Sung mostrou sua incerteza, enquanto Park Deok-gu e Jung-ae pareciam positivamente opostos à ideia. Suas reações eram razoáveis, e eu também sabia disso. Afinal, por que eu me incomodaria em voltar para a mesma mulher perigosa que tinha me beijado abertamente na frente de todos? Jung-ae parecia ser a mais afetada, pois sua pele tinha adquirido uma cor pálida medonha. Opa! Oh, Jung! Por que você deve fazer isso? Seria útil para a festa. Mesmo que, para aquela mulher. Oh, opa! A expressão aflita de Jung-ae me preocupou. Eu ainda não tinha esclarecido as coisas com ela desde o incidente. Afinal, e agora, ouvir que eu falaria com Shae-ha novamente significava mais notícias. Honestamente, eu estava ansioso sobre o tipo de conversa que teríamos, mas se isso significasse que eu ganharia outro backup de segurança, então eu correria o risco de bom grado. Posso perguntar por quê? Não havia razão para mentir neste cenário. Achei que precisava de alguém para olhar por trás. Vou contar um pouco mais sobre isso depois que as coisas correrem bem. Ah, entendo. A expressão de Kim Sung mostrou que ele não desaprovava meus planos. Ele provavelmente sabia por que eu estava fazendo isso e, portanto, não sentiu razão para me impedir. Jung-ae, no entanto, ainda exibia uma expressão assustada. Ela pode estar pensando que eu a substituiria, mas é claro que não era o caso. Seus lábios estavam separados, quase como se ela quisesse interferir na minha conversa com Kim Sung. No entanto, com muita luta, ela não falou. Park Deok-gu era praticamente o mesmo. Não tive escolha a não ser acalmar Jung-ae segurando sua mão por um momento. Não vou demorar. Sim. Ok. Vendo a reação normal de Jung-ae, que era corar, um pouco da cor voltou para suas bochechas.
Park Deokegu parecia ter se animado ao ouvir isso também, e um sorriso se espalhou por seu rosto. Ele começou a se virar e ir embora com ela quando ela falou novamente. Opa! Não vá. Não vai demorar muito. Ainda. Confie em mim. Vou apenas compartilhar nossa história com ela. Não se preocupe. Mas. Opa! Eu também vou. Seria melhor eu ir sozinho. Opa! Sua voz foi diminuindo gradualmente. Era uma situação ligeiramente esperada, mas até eu senti um arrepio quando Jungaian ficou em silêncio. No entanto, era importante para mim fazer isso, porque isso também ajudaria a festa. Tão talentosa quanto ela era, Jungaian não poderia me proteger como ela era agora. Eu gentilmente a empurrei contra a parede. Pela sua expressão assustada, ela não esperava que eu fizesse isso. Opa! Eu não falei. Em vez disso, levantei seu queixo com uma das mãos. Jungaian imediatamente ficou vermelha como um tomate com minha ação ousada. Ela piscou para mim, 2 vezes, tentando entender o que eu estava planejando fazer. Opa! Opa! Eu lentamente comecei a trazer meu rosto para mais perto do dela, olhando para ela com tanto carinho que ela mal conseguia reagir. E então, eu a beijei. Não houve emoção genuína. Foi apenas um beijinho simples, mas pareceu ser o suficiente para Jungaian. Depois que passei meus braços em torno dela, nossas línguas começaram a se enrolar enquanto o beijo começou a se aprofundar. Eu não tinha planejado ir tão longe ainda, mas não parecia importar. Eu tive que acalmá-la de uma forma ou de outra. As mãos que agarraram meu cabelo puxaram, e se tornou uma sensação dolorosa, mas havia algo sobre o beijo e a maneira como ela me segurou que parecia fazer disso uma sensação agradável em tudo. Ah! Eu só planejava beijá-la, mas parecia que Jungaian tinha outros planos. Ela estava mordiscando demais meu lábio inferior e me segurando perto, seus desejos ocultos vindo à tona. Por causa disso, era difícil se livrar dela. Foi só depois que ela percebeu que eu precisava recuperar o fôlego que fui capaz de recuar. No entanto, a expressão de desejo de Jungaian tinha me atraído com sucesso mais uma vez. Opa, opa, opa. Eu a beijei novamente. Não havia razão para evitar seu desejo de intimidade. Se havia tempo para tolices, então era agora. Eu não sabia se era intencional, mas Jungaian começou a morder e sugar minha língua. Uma sensação ligeiramente dolorida emergiu da sensação. Embora eu não gostasse necessariamente, também não reclamei. Só depois de alguns segundos Jungaian percebeu o que estávamos fazendo e recuou para me olhar surpresa. Sorrindo para ela, inclinei-me para sussurrar suavemente em seu ouvido. Gosto de você. Ao ouvir minhas palavras, pude vê-la lutando para conter sua alegria. Eu também. Eu te amo. Eu quero ser capaz de proteger o que temos agora. Metade do que eu disse foi sincero. Que pena, ela não sabia a mensagem oculta que eu queria transmitir com minhas palavras. Eu também. Eu não quero me machucar. Eu também. É por isso que isso é necessário. Precisamos ter um bom relacionamento com Shai e Ra porque ainda não somos fortes. Eu também não sou forte. Você entende por que estou fazendo isso agora? Ainda. Vai tudo ficar bem. Por favor, confie em mim. Jungaian fechou a boca, sua expressão mudando para uma mais complicada. Eu poderia adivinhar o que ela estava pensando, mas não fiz o meu melhor para decifrar corretamente. Em vez disso, apertei sua mão e dei-lhe um beijo leve. Isso não era grande coisa. Ela entenderia. Jungaian parecia saber que eu estava em uma posição de esgotamento, mas planejava apenas manter uma conversa com Shai-Ra. Eu não me incomodei em explicar. Bom. Afinal, não se podia realmente acreditar em uma mulher imprevisível. De qualquer forma, depois dos passos que dei hoje, Jungaian definitivamente estaria imerso em seu crescimento um pouco mais a partir de agora. No entanto, eu sabia que ela ainda estava preocupada comigo indo ver Shai-Ra. Eu não pude evitar, eu tive que rir. Ela estava ficando tão ansiosa por nada. A mesma coisa não vai acontecer desta vez. Mas. Eu amo você. Ah! Ai de mim. Eu nunca havia dito essas palavras em voz alta antes, mas parecia ter funcionado. As pernas de Jungaian balançaram, quase como se ela estivesse prestes a cair de joelhos. Depois de beijá-la na testa mais uma vez, comecei a me afastar. Alguns de meus planos não saíram como planejado.
Acabei apressando meu relacionamento com Jungayan por causa das circunstâncias que se apresentaram a nós. Claro, isso não significa necessariamente que fosse uma coisa ruim. Nosso relacionamento havia ficado mais forte, o que significava um apego mais forte. Isso me serviria bem longo prazo. Não foi apenas Jungayan que não teve a força adequada. Também fui eu. Portanto, tivemos que encontrar uma maneira de superar essa lacuna. Balançando a cabeça para me livrar desses pensamentos, continuei fazendo meu caminho para fora. Não demorou muito para chegar ao lugar onde a guilda dos mercenários vermelhos estava hospedada. Um membro da guilda que me viu com seus olhos assustados começou a se aproximar. O que é isso? Vim ver Shai-Ha. Ah, você pode esperar um minuto? É claro. Quase parecia que eles estavam esperando por mim todo esse tempo. Você apenas tem que entrar. Ela está na última sala. Tudo bem, obrigado. Enquanto caminhava, tentei encontrar as palavras certas para dizer. No entanto, não foi fácil fazer isso em uma situação como esta. Você não deveria estar tão interessado em Shai-Ha, Lei Qilong. Se eu realmente planejasse entrar para a guilda dos mercenários vermelhos, talvez a situação sobre como eu me sentia tivesse mudado. Infelizmente, não foi esse o caso. Bati na porta. Uma voz veio imediatamente de dentro. Entre. Obrigado. Quando abri a porta, vi uma mulher deitada na cama e bocejando. Ela ainda estava usando o mesmo traje ousado, seu cabelo vermelho tão ousado e rebelde como sempre. Como da última vez, me atrapalhei sobre onde olhar, mas fui mais rápido para recuperar meus sentidos. Decidi olhar nos olhos dela. Seus pensamentos mudaram. Não gosto disso. Então, você tem que explicar por que escolheu vir aqui sozinho. Eu estava tendo um sonho agradável até você chegar. Honestamente, isso é um pouco perturbador. Eu não posso apenas sentar calmamente e assistir enquanto a garota mais nova com quem você veio tem você como amante. Eu pisquei. De repente, esqueci como planejava começar minha história. Eu não poderia, por minha vida, entender essa mulher de jeito nenhum. Alguém se tornou automaticamente imune ao constrangimento depois que percebeu sua aparência. Eu não sabia. Como eu estava em posição de fazer uma oferta, precisava estar tão confiante quanto ela. Respirando fundo, reuni meus pensamentos e deixei escapar o que havia planejado dizer o tempo todo. Eu quero que você seja uma patrocinadora. Houve um silêncio atordoante. Depois de alguns segundos, Shai-Ha se recuperou de sua expressão de surpresa e me encarou com uma expressão que mostrava seu recém-descoberto interesse. Você é realmente muito interessante. Do que ela estava falando, Regressor Instruction capítulo 47, sobre o que ela está falando. A expressão de Shai-Ha mostrou que ela achou minha proposta divertida. A fome em seu olhar parecia revigorar-se. Ninguém nunca falou comigo tão abertamente assim. Você está realmente tão confiante. Para ser sincera, sua aparência é exatamente o meu tipo. Gosto um pouco de cobras. Gosto do olhar calculista de seus olhos. Pode não parecer muito bonito para muitas pessoas, mas parece atraente para mim. No entanto, isso não significa que meu desejo de comprar você tenha desaparecido. Ainda assim, acho que devo tentar e ver se você pode ser um produto em que posso confiar e usar. O que você acha? Com as pernas cruzadas, ela calma e convidativamente deu um tapinha no espaço vazio na cama ao lado dela. Só então descobri o que ela queria que eu fizesse. Meu rosto ficou vermelho em um instante. O que? Ela realmente trataria do assunto em questão dessa maneira? Eu sabia que seria um erro pensar nela como uma mulher burra, mas honestamente não esperava que ela fizesse esse tipo de oferta. Ela realmente não está levando isso a sério. Ela provavelmente estava. Levantei minhas mãos em sinal de deferência. Não foi isso que eu quis dizer. Então o que você quis dizer com isso? Isso é. Qilong, meu investimento em você é a única história que eu estava disposta a ouvir quando você veio para a nossa guilda. Claro, se você viesse com seu adorável amante, eu não me importaria. No entanto, mesmo se você vier sozinho, estou disposto a aceitá-lo em minha guilda. Não acho você muito talentoso, mas também não sou muito negativa sobre a alquimia. E não acho que seja ruim ter um bom relacionamento. Ah! Mas é ridículo pedir esse investimento mesmo depois de você se mudar para outra guilda. Esse não é meu papel.
é o trabalho da sua guilda. Você investiria em alguém que não lhe dará nada. Em vez disso, parece mais lucrativo dar dinheiro em troca de brincar com você na cama várias vezes por mês. Você me presta serviço e posso recompensá-lo por isso. Você entende? Droga. Os fatos que surgiram foram duros demais. Em outras palavras, Shai-Ha estava basicamente dizendo que preferia investir no meu corpo do que no meu próprio crescimento pessoal. Falando honestamente, porém, não parecia uma proposta tão ruim. Eu não sabia se ela estava agindo ou não, mas ela parecia me querer desde o momento. Claro, eu tive que considerar o fato de que ela pensava em mim como um brinquedo, não como uma pessoa. Eu me odiava por meu orgulho, e mais importante, por debater se seria ou não melhor para mim simplesmente ser seu animal de estimação, seguindo cada aceno e chamada dela. No entanto, eu não posso. Eu não poderia simplesmente desvalorizar meu valor dessa maneira. Assim que Shai-Ha se cansar de mim na cama, também se cansará de mim como investimento. Eu não queria nada assim. Claro que posso entender, Shai-Ha. Não estou pedindo que você seja um patrocinadora pessoal. Peço que você seja o patrocinadora da nossa festa, que foi a primeira a terminar este tutorial. Kim Sung e Jung-Yan certamente crescerão. Um deles pode crescer e se tornar o mais forte do continente. Então, o quê? E daí? Que eles cresçam ou não, não tem nada a ver comigo. Já sou uma das mais fortes com quem este continente pode contar. Os membros de nossa guilda também são superiores à maioria. Embora não tenhamos assistentes, é fácil deslumbrar alguns com a quantidade de ouro que temos. Os Mercenários Vermelho é o tipo de guilda que não carece de meios financeiros para fazê-lo. Mesmo que Jung-Yan cresça, levará pelo menos 3 anos. Porque eu estaria patrocinando você por tanto tempo. Ponto. Tudo o que eu preciso são magos para minha guilda. Eu não preciso de mais nada. Se você vai continuar dizendo coisas sem sentido, então por que não vem e me mostra seu charme? Vou te dar um bom preço para que você não se sinta desapontado, e vou trazer presentes com frequência. Droga, ela realmente quer que eu seja seu animal de estimação. Foi constrangedor para ela declarar explicitamente que me deu dinheiro e presentes em troca do serviço de cama. Eu senti que não importa o que eu dissesse, ela iria considerar isso uma piada. Lentamente, peguei um artefato que estava escondendo e o estendi para ela. Shai-Han olhou, curiosa para saber o que eu estava revelando. No entanto, após uma inspeção mais próxima, seu rosto registrou reconhecimento. Foi o item que ela colocou em meus braços quando a conheci. Pingente mágico, grau raro. É um pingente que aumenta o poder mágico em 3. Tem uma função que amplifica o efeito mágico. Não se sabe exatamente onde foi encontrado. Eu não preciso de nada assim. Em um instante, o pingente caiu torto, caindo na cama. Eu não sabia o que estava acontecendo em sua mente agora. Você. Certamente era irracional para mim continuar, mas eu tinha que correr o risco. Não ouro. Eu não preciso de ouro. Ponto. O que eu preciso é de sua reputação e força. Você tem a reputação de rainha mercenária Shai-Ha, mas também não me importo com essas coisas. Você entende o que está fazendo agora? Não tocar em novos recrutas é algo com que todos concordaram implicitamente, mas assumir uma atitude tão ousada não será bom para você. Já que boas ofertas continuam voando em sua direção, parece que você se tornou mais determinado do que antes. Claro que ainda sei onde estou. Este mundo é o tipo de mundo onde você pode ser admirado um dia e assassinado no outro, tudo sem que muitas pessoas saibam. Ponto. Então, o que você disse? Vida e magia começaram a encher a sala enquanto eu olhava para cima para encarar Shai-Ha. A pressão era maior do que Lei seu olho jamais poderia emitir. Afinal, esse era o poder da rainha mercenária. No entanto, ao contrário do velhote, ela não pretendia me prejudicar com isso. Eu acho isso divertido. Acho que estou mais aborrecida porque sei de onde você vem e como deve proceder. Já faz um tempo, mas meu interesse foi despertado porque posso ver que tipo de personalidade você tem. Para ser honesta, eu realmente gosto. Não há muitos homens que podem ser tão confiantes na minha frente. Não sei a última vez que fui tratada assim. E pensar, seria um recém-chegado que ousaria me tratar assim. Ponto. Mas você está ciente que está pedindo é um pouco demais? Originalmente, a alquimia é considerada uma troca equivalente. Se você vai me usar como escudo,
Provavelmente terá um produto equivalente ao que posso oferecer, certo? Do contrário, você será responsável pelo que fez. Quase me esqueci da pressão em manter uma conversa como essa. No entanto, não estava indo tão mal quanto eu esperava. Afinal, Shaiha estava realmente disposta a ouvir o que eu tinha a dizer. Ponto de interrogação. Esta é a aposta na poção que farei no futuro. Com a mão trêmula, peguei um livro de grau de herói do meu peito e joguei no chão. Uma expressão curiosa surgiu no rosto de Shaiha. Parece que você pode realmente ser capaz. Eu não sei onde você conseguiu um livro de grau de herói, mas isso é tudo que vou conseguir. Vou te dar 1%. 1%. Não se preocupe. Você estará sentado em almofadas de dinheiro em breve. Poderia muito bem ter sido uma mentira ou um blefe da minha parte, mas eu sabia que ela teria coragem de confiar em mim. Por quê? Porque não havia razão para arriscar minha vida com tal mentira. Em segundo lugar, você será capaz de estabelecer uma relação amigável com nosso partido. Eu já te disse. Não estou interessado em coisas que não são minhas. Vamos crescer além da sua imaginação. Não tente me enganar. Eu não estou brincando. Seremos fortes e em breve estaremos representando este império. Se estabelecermos boas relações com os mercenários vermelhos, estaremos sempre com você. Com um pequeno investimento, você será capaz de construir um bom relacionamento conosco no futuro, antes que qualquer guilda ou facção entre no caminho. Você sabe que o que você está falando é coisas de homens com língua de cobra. Mesmo que não haja custo de investimento, não há garantia de que sua poção terá algum valor ou que sua festa poderá crescer. Terceiro ponto. Vou te dar o assistente de que você precisa. Isso é treta. Dentre as pessoas que saíram após o final deste tutorial, vou selecionar as pessoas que podem alcançar a eficiência adequada em pelo menos 3 anos, não, 2 anos. Vou fazer um gráfico e dar a lista para você. Eu a vi meditando em silêncio sobre isso. Se o projeto da rede estava apenas começando, minha sugestão definitivamente seria atraente para ela. É interessante, mas é possível. A principal razão pela qual estou confiante é que em breve me tornarei um executivo da Blue com direitos de negociação. HMM. O segundo motivo é... Ponto. É um segredo. Você. Afinal, a alquimia foi originalmente considerada uma troca equivalente. Claro, eu nunca diria a ela exatamente como eu seria capaz de distinguir os talentosos. A proteção dela era importante, mas ainda não valia o meu segredo. Shaiha permaneceu em silêncio. Sabia que ela ainda devia estar pensando que sua compensação ainda pesava muito em comparação com a minha oferta. Me mantive cuidadoso. Eu sabia que havia uma grande chance de ela desistir. No entanto, ao mesmo tempo, eu sabia que ela não poderia. Eu podia vê-la tentando descobrir os prós e os contras em sua cabeça. Merda. Ela realmente não iria considerar minha oferta. Pensei tê-la convencida de que nosso grupo estava para crescer e que eu seria capaz de oferecer a ela os melhores feiticeiros desse lote. Não era um conjunto de condições perfeito, mas pude ver que era bom o suficiente para trabalhar. Ela investigou muito isso. Mordi meu lábio de nervosismo. A parcela da poção que você fará é 3%, não 1%. Vou me certificar de obter uma lista de trabalhadores corpo a corpo, bem como uma lista dos magos. E eu vou decidir como fazer isso. O que? Você não precisava da minha proteção? Ninguém nunca vai tocar em você. No entanto, isso significa que devo ser o único a decidir. Ponto de interrogação. Vou descobrir sobre isso hoje. Então, você vai fazer isso ou não? Claro, não havia motivo para recusar. Por favor, cuide bem de mim. Vamos conversar um pouco mais tarde. Separadamente. Shaiha apontou para a porta e eu sabia que ela queria que eu fosse embora. No entanto, havia uma expressão satisfatória em seu rosto. Percebi que gostei desta oferta muito mais do que deveria. É um sucesso. Ao mesmo tempo em que saí da sala, um grupo de pessoas no corredor correu para dentro. Todos eles pareciam estar em posições mais altas dentro da guilda dos mercenários vermelhos. Com certeza, quando usei minhas habilidades, eu estava certo. Eles ficaram tão entusiasmados em saber como nosso encontro tinha sido. Shaiha já havia concordado em me proteger com um preço. No entanto, como exatamente ela faria com essa proteção?
No momento em que saí de seus aposentos, a resposta veio até mim. Uma janela de status apareceu do nada. Você obteve um título. Ok, título gigolô da rainha mercenária. Merda. Foi meu primeiro título. Regressor Instruction capítulo 48. As negociações com a Guilda Azul decorreram sem problemas. Quase imediatamente após a abertura de uma conta pessoal, nosso pagamento inicial entrou. Foi exatamente como Lei Sangue prometeu. O plano sempre foi me juntar a Blue, mas agora que eu tinha aproveitado ao máximo as recompensas que poderíamos receber, parecia uma escolha cada vez melhor. Comparado com Red, cuja autoridade repousava exclusivamente sobre a Guilda Mestre, o sistema de organização de Blue era subdividido e mais complicado do que o esperado. Havia mestres da guilda e submestres. Cada um era composto por 6 equipes sob seu comando, além de vários cargos administrativos. Para simplificar, a Guilda Azul era composta por 6 subguildas, cada grupo variando de 5 a 15 pessoas. Por causa disso, eu tinha uma ideia de por que Kim Un-sun gostava de Blue. É mais confortável viver junto em uma guilda com um sistema como este. Assim que entramos na guilda, no entanto, o número de subguildas aumentou para 7. O líder da mais nova subguilda era, obviamente, Kim Un-sung. Embora nosso partido tecnicamente não tivesse uma posição oficial dentro de Blue ainda, eles nos garantiram que isso seria resolvido em breve. Isso foi tudo que o Blue havia fornecido para nós. O que restou no acordo foram os itens de grau de herói que ainda não foram dados, e a posição da guilda que eu merecia. Eu estava muito preocupado sobre onde Lei Sangue me colocaria. Não queria ser colocado em uma posição em que teria que enfrentar caras podres como Lei Seolho, que provavelmente me julgaria no minuto em que eu entrasse pela porta. Felizmente, a posição que me cabia não tinha nenhum executivo arrogante que mandasse em mim. Oficial administrativo especial militar não combatente, hein? À primeira vista, era uma posição que parecia vaga e totalmente sem importância, uma posição de espaço reservado, se preferir. No entanto, Lei Sangue decidiu colocar-me em uma posição executiva por conta própria, embora membros normais do partido não devessem ter permissão para isso. Enfim, isso é bom. Por causa da minha proposta, a Guilda Azul assumiu outro aspecto que logo os informaria de sua importância. Além disso, minha posição como oficial administrativo especial militar não combatente também abriria o caminho para o crescimento futuro de minha equipe. Eu não sabia exatamente que tipo de trabalho meu cargo me levaria a fazer, mas imaginei que isso poderia esperar. Eu também sabia que havia algo que Lei Sangue estava tentando alcançar. Do contrário, porque ela teria tanta pressa em me conceder um cargo. Senhor Kileone, um presente chegou lá fora para você. Ah, obrigado, Senhor Un-sung. Eu sabia que tipo de presente era esse. Foi uma cortesia da minha posição como gigolo da rainha dos Mercenários Vermelhos. O que ela estaria me dando desta vez? Eu sabia que fazia parecer que estava altamente confiante sobre o que poderia trazer para a mesa, mas a verdade é que eu estava um pouco preocupado com o que Shaira havia planejado para mim. A princípio, pensei que fosse a louca planejando se vingar de mim, mas quando chegaram presentes valiosos e cartas manuscritas, soube que ela havia decidido levar esse investimento a sério. Afinal, nossa conversa havia se tornado um sucesso. Não haveria um único louco no continente que ousasse atacar o gigolo da rainha dos Mercenários Vermelhos. Ainda. Não é isso. Seu método de mostrar sua proteção não era o que eu esperava. Claro, ao contrário de mim, que me sentia um pouco perturbado, a Guilda Azul parecia ter gostado da ideia de Shaira me dar presentes. Para eles, provavelmente parecia que ela também estava tentando se aproximar da guilda, eventualmente levando a relações que ajudariam no futuro, o que foi útil para minha posição na guilda. Eu sabia que minha posição e influência só continuariam a crescer dali em diante. No entanto, eu também recebi atenção indesejada, fosse de dentro ou de fora da guilda. Corre o boato de que Shaira, a rainha mercenária da Guilda dos Mercenários Vermelhos, não conseguiu escapar dos encantos de um dos novatos nas masmorras. Portanto, ele se tornou sua última conquista. Apóstrofo. Além desse boato nojento, havia também inúmeros outros boatos, um sendo mais escandaloso do que o outro. Ou eu era um amante irresistível na cama, ou que conhecia Shaira desde meu tempo na Terra. Eu poderia apostar que os próprios membros da rede começaram todos esses rumores.
Visto que era uma guilda tão grande, eu sabia que a fofoca acabaria chegando até as portas do Sagrado Império. Droga! Kim Sung estava ao meu lado. Ambos os olhos pareciam assustados enquanto ele considerava a pilha de itens que Shai havia enviado. Não pude evitar de corar de vergonha. Não queria saber o que ele estava pensando. Você pode me dizer sobre o que vocês dois conversaram? Nada demais. Pedi a ela que nos patrocinasse e ela concordou. Esta é provavelmente a ideia dela de uma brincadeira de mau gosto. HMM. Talvez sim. No entanto, olhando para os presentes, parece que meu querido amigo Kyoung certamente deixou uma boa impressão nela. Olhando para os itens empilhados na frente do prédio com as palavras de Kim Sung, eu não tive escolha a não ser perceber porque esse tipo de mal-entendido parecia despertar sua dúvida. Kit de alquimia para fabricação de drogas da República Antiga. Grau heróico. Este é um kit de alquimia que foi transmitido como uma tradição na Antiga República. Esses equipamentos básicos encontrados em laboratórios subterrâneos permanecem em boa forma até hoje. Embora pareça ter sido tratado com produtos químicos especiais, este item é excelente em qualidade e desempenho descrito como um equipamento simples. A taxa de sucesso na produção de poções aumenta. Isso aumenta temporariamente o valor de sorte do usuário. Não era apenas isso que estava em uma pilha. Tendão Minotauro, grau raro. Essência mágica de Bensi, grau raro de sangue de Tro, nível raro de sangue de monstro não identificado. Água benta do Sagrado Império, grau raro. Todos os tipos de catalisadores usados na alquimia eram empilhados ordenadamente dentro de caixas. Para piorar as coisas, uma carta empilhada em cima das caixas, manuscrita e abertamente afetuosa em seu texto. Este é um sinal de minha gratidão. Não é grande coisa, mas espero que você aceite. Mandando lembranças ao meu melhor amigo no mundo, Shai-Ha. Traço. Que merda. Claro, eu não odiei o gesto. Não era todo dia que você tomava banho com itens tão raros e deslumbrantes que você poderia usar como desejasse. Eu não poderia me importar menos com os rumores que as pessoas espalhariam sobre mim. O problema era Jungaian. Claro, ela sempre foi o único problema na maioria dos meus empreendimentos. Quando o primeiro presente chegou e os rumores começaram a se espalhar, sua expressão estava além das palavras. Eu estava preocupado com o que Jungaian pensaria, ou como ela agiria quando o primeiro presente viesse voando pela porta, mas ela acabou tendo que aceitar o fato de que ela não seria capaz de fazer todas essas coisas por mim, pelo menos, ainda não. Claro, eu não tinha um relacionamento íntimo com Shai-Ha. Passei muito tempo tentando persuadir Jungaian disso, com uma tonelada de eu te amo e abraços, mas Jungaian também passou muito tempo sozinha e pensando sozinha. Uma vez que voltei minha atenção para minhas prioridades, me preocupei que emergir imediatamente no treinamento de magia me oprimisse. Passei uma quantidade mínima de tempo dormindo e o resto trabalhando em meu poder e influência. Eu sabia que se isso continuasse, Jungaian acabaria por se livrar de suas dúvidas. Era um momento de reafirmar os sentimentos um do outro, mas para ela, também era um momento de me certificar de que eu ficaria longe de coisas sujas como as declaradas nos boatos. Jungaian. A senhorita Ian provavelmente estará no lago atrás. Parece que ela está atualmente treinando para a magia à base de água. Portanto, você provavelmente a encontrará lá. Sr. Deokigu, por outro lado. Sim. Ele parece estar construindo um barco na praia. Ele está nisso desde esta manhã. Um barco? Sim. Parece que a senhorita Ian está olhando para o lago e está pensando em andar de barco. Achei que seria útil para o treinamento deles, então os deixei por conta própria. Um arrepio percorreu minha espinha com isso. Parque de Okigu. Eu não sabia o que ele estava tentando fazer neste momento, mas eu senti que não era nada bom. Enquanto eu tentava me forçar a sair de meus pensamentos, Kim Sung falou comigo. O que está acontecendo na guilda esses dias? Você sabe? Sim, claro que sim. Reconheço que tem sido um pouco difícil acompanhar as reuniões, mas sei um pouco sobre o que está acontecendo. Parece que masmorras tutoriais agora estão abrindo em outros lugares também. O mercado de transferências também abrirá mais cedo ou mais tarde, mas infelizmente a Azul não teve capacidade de investir no grupo de ataque. Haverá no máximo 1 ou 2 novos recrutas vindo para se juntar ao nosso partido. Eu vi alguns sobreviventes que tinham mais potencial do que o resto. Então acho que devemos investir neles. Bem,
O otimismo deles provavelmente é por causa de nós. Isso estava perfeitamente correto. Sim, eu concordo. No entanto, se possível, estamos pensando em usar um pagamento para as pessoas que se juntarão ao nosso partido. Não é uma má ideia. Acho que nossa equipe ficará um pouco mais feliz com mais membros. Estou feliz então. E quanto a você? O que você está planejando? Estou pensando em entrar na masmorra colaborando com as outras partes de nossa guilda. Seria uma boa maneira da Blue crescer em termos de estatísticas. Claro, será depois que todo esse trabalho for concluído, mas seria melhor se preparar com antecedência. Qual masmorra? Ainda não foi decidido. Pessoalmente, acho que será uma experiência procurar por uma masmorra que ainda não foi descoberta, mas parece que a guilda está pensando em começar com a caça básica. Oh, eu vejo. Temos uma reunião agora, então vamos primeiro. Kyong. Ah, bem. Vá na frente primeiro. Bem. Então, nos vemos em um minuto. Kyung-sung acenou com a cabeça para mim. Eu ainda reconhecia Kyung-sung como o líder, é claro, e ajudava em tudo o que ele precisava quando se tratava de relações externas. Após os tutoriais, trouxemos aqueles que não foram selecionados ou selecionados antes, mas agora estão no mercado. Já que eu sabia que Kyung-sung estaria ocupado com outros assuntos, esse trabalho provavelmente cairia para mim. Eu sabia que ele estava pensando que eu estava fazendo o meu trabalho melhor do que ele havia imaginado. Nós nos conhecíamos há pouco tempo, mas era bom saber que ele estava satisfeito com o que havia escolhido investir. Ele provavelmente está pensando em confiar um pouco mais em mim. É melhor para ele pensar que eu poderia ser útil de muitas maneiras diferentes. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde, Kyung-sung iria revelar lentamente um pouco mais do que estava planejando. Voltando à realidade, eu sabia que minha próxima escolha de ação seria ir para o centro de treinamento, onde todos os novatos mais novos estavam reunidos. Tinha servido como alojamento temporário para os novos sobreviventes da masmorra. Se eu fosse medir o tempo que levou para minha conversa com Kyung-sung acontecer, eu poderia adivinhar que instruções deles havia acabado. Foi natural para mim preparar-me para o recrutamento. Afinal, parte do negócio era preparar uma lista a ser enviada a Shai-Ha. Portanto, eu precisava chegar mais cedo do que os outros. Hoje, os executivos da Guilda Azul estão programados para uma visita. Você terá que completar um treinamento curto ou longo e receber ofertas ou se inscrever em cada guilda. Ficaríamos muito gratos se você pudesse agir de acordo. Sim. O treinamento a ser realizado hoje parecia ser um evento muito aguardado. Quando dei um passo à frente, as pessoas automaticamente vieram me cumprimentar. Você está encrencado. Ah, não, líder da equipe. Eu nem sequer o indiquei oficialmente ainda, instrutor. Ainda assim, o Sr. Kyong logo se tornará o novo pilar da Guilda Azul. Obrigado por dizer isso. Em vez disso, ainda falta algum tempo antes do início do evento de treinamento. Acho que seria melhor dar uma olhada nos sobreviventes antes. Porque você me deu uma posição que não merecia, eu tenho que fazer o meu melhor para provar meu valor. De fato, foi apenas uma conversa breve, mas já pude deduzir o que aquelas pessoas estavam pensando. Aqueles que não me conheciam estavam nervosos por ter uma pessoa com uma posição tão alta, mas as pessoas que me conheciam no abrigo não conseguiam descobrir o que estava acontecendo. Eu poderia me acostumar com essa sensação de poder. Aqueles que tinham expressões de descrença marcadas em seus rostos era engraçado. Afinal, viemos da mesma masmorra do tutorial. Todos nós ficamos no mesmo abrigo. Todos nós conseguimos escapar. Com isso em mente, porque a diferença entre eles e eu era tão grande. Eu deixei meus olhos vagarem pelo local, meus lábios se curvando em um sorriso discreto. Regressor Instruction capítulo 49. Estávamos em uma situação diferente em que um havia se tornou executivo de uma guilda e os outros procuravam alguém para abrigá-los, embora todos tivéssemos começado juntos. Não pude deixar de me sentir aliviado por não ter me tornado um deles. Quando olhei em volta, vi Leiji e outras pessoas familiares de volta do abrigo. Eles não pareciam tão ruins. Considerando que eu mesmo já passei por um treinamento muito difícil, também estava em boa forma. Afinal, éramos os mais novos investimentos da Guilda Azul. Era normal que eles trabalhassem arduamente para gerenciar melhoria. Quando pensei no tempo em que não conseguia me adaptar inicialmente,
Percebi que passei a aceitar a realidade desse mundo, quase esquecendo que esse não era o mundo de onde eu vim. Eu não conseguia acreditar que estava tão preocupado que me esqueci desse fato. Exceto por aqueles com quem interagi dentro do abrigo, não reconheci as outras pessoas aglomeradas ao redor. Não demorou muito para eu acessar suas informações de estatísticas e potencial com minha habilidade. Isso não era facilmente perceptível pela aparência de cada pessoa, então eu estava começando a me sentir feliz por ter a habilidade com a qual eu poderia usar para medir poder. Embora houvesse alguns raros, eu sabia que Shai Rai não os consideraria dignos o suficiente. Mesmo assim, achei importante passar por todos para não perder um bom investimento. Acho que todo mundo parece promissor. Sim. Foi a expressão dos estagiários e do instrutor designado que me fez sentir bem comigo mesmo. Eles estavam todos dolorosamente cientes do novo poder que eu exercia e, portanto, se sentiam cautelosos perto de mim. Entre os 7 partidos operados pela Guilda Azul, eles não eram dignos o suficiente para serem escolhidos. Afinal, se eu fosse eles, meu melhor curso de ação seria me unir e provar meu valor ficando mais forte. Entrar em uma guilda não era só ouro. Tratava-se também de obter o seu sistema de apoio em qualquer situação. Com o instrutor, eu poderia adivinhar que ele se sentiu muito arrogante em ser escolhido pela Guilda Azul, mas acabou recebendo a pouca tarefa de se tornar seu menino de recados. Mal sabia ele que o verdadeiro investimento em que a Guilda Azul participava era para pessoas com potencial real. O sistema de recrutamento também fez com que os indivíduos se desvalorizassem por não serem escolhidos, quando poderiam ser talentosos por conta própria. Quando olhei para o instrutor com meus olhos ativados pela habilidade, observei cuidadosamente seu limite de crescimento. As estatísticas dele são baixas no geral. Não faz muito tempo que vim para cá, mas estou curioso para saber como funciona aqui. Oh, eu posso te explicar se você quiser. Não é tão difícil de entender. Sim. Em primeiro lugar, o objetivo é conseguir que as pessoas aqui trabalhem, mas na verdade, são poucos os que o conseguem de fato. Acho que você sabe que esses poucos são os talentosos do lote. Quando ele mencionou os talentosos, eu sabia que Jungaian seria um excelente exemplo disso. Oh, eu vejo. As pessoas que sobreviveram à masmorra sem se entregar a nenhum combate têm dificuldade em encontrar suas aptidões, por isso recebem treinamento quase imediatamente. No caso de magos e sacerdotes, eles geralmente verificam se têm potencial para poderes mágicos. Caso contrário, eles são automaticamente transferidos para o combate corpo a corpo. Aqueles que julgam que não podem lutar, seja por meio de métodos básicos de combate ou outras táticas, entrarão no exército não combatente e receberão treinamento separado. Educação vocacional. Isso significa cozinhar, limpar, entre muitas outras. Alguns são empregados em restaurantes e forjas administrados pelos imperialistas, enquanto outros estão envolvidos em empregos de serviços, como salões de beleza, utilizando suas especialidades da terra. Ah! Não é tão ruim. Às vezes, as guildas também recrutam para fins vocacionais. Shai Hadarei também tem um cabeleireiro na guilda. Ah! Sim. Eu sei. Eu balancei a cabeça como se soubesse, embora, na verdade, eu só tivesse ouvido falar disso agora. Isso me surpreendeu. Eu sabia que as mulheres eram exigentes com sua aparência, mas nunca pensei que Shai agisse dessa maneira. Então, no caso daqueles que caem no exército não combatente, costumo respeitar todas as escolhas, mas não recomendo no nível do centro de treinamento. Se você for empurrado para o continente sem uma aptidão clara, o resultado não será muito bom. Provavelmente, você não será recrutado. Embora você possa encontrar outro lugar para oferecer seus serviços e receber o pagamento adequado. Bem, a maioria das pessoas ainda quer pertencer a algum lugar, sabe? Isso parece compreensível. Sim. A maioria deles quer ir para uma guilda média ou grande, mas as guildas já estabeleceram suas classificações, não estão interessadas em recrutar, seja novato ou não. No entanto, não se preocupe que Leone, você seria uma mercadoria quente de qualquer maneira. Eu pisquei. Eu tinha ouvido muito isso. Era lisonja ou havia um significado escondido por baixo? Que clãs pequenos e médios? Não sei o que dizer sobre eles, mas a situação é pior para clãs pequenos e médios. A maioria dos que não receberam contato de guildas de grande ou médio porte acaba entrando nas menores.
Não se pode dizer que a taxa de sobrevivência de novos recrutas em clãs pequenos e médios é alta. Existe uma razão para isso. Em comparação com as grandes guildas, quase não há espaço disponível, então o primeiro motivo é o despejo forçado. Embora possa variar de guilda para guilda, existem alguns desses tipos de clãs aqui, assim como existem empresas negras na Terra. Acidentes que surgem da terceirização excessiva de grandes guildas também são acidentes comuns. Há cada vez mais guilda-mestras que exploram membros de guildas para alcançar os resultados desejados. Aqueles que morrem sem um seguro concedido também são outro motivo. Entendo do que quer dizer. Acho que não preciso ouvir mais. Você pode ver como este continente funciona e opera. Na verdade, a desigualdade disso era a gêmea perfeita da sociedade moderna do meu velho mundo. Grandes guildas são objeto da inveja de todos, e pequenos e médios clãs pegam aqueles considerados sobras, na maioria das vezes tendo que jogá-los no final. Eu sabia com certeza que havia uma diferença de salário também. Se a masmorra do tutorial fosse difícil, o continente ser um inferno. O que me interessou foram as opções de não combate vocacionais que o instrutor havia mencionado. Eu fiz uma nota mental para verificar essas pessoas. Afinal, pode haver pessoas que estavam vendendo pão preguiçosamente, sem perceber seus talentos internos. Fora isso, temos tempo para nos educar sobre o bom senso geral do continente. O relacionamento e a história da guilda, do Santo Império e da República, e da União do Reino. É uma parte deste mundo que ainda não aprendemos direito. No caso do líder da equipe, o treinamento será realizado em nível de guilda. O mesmo vale para estagiários. Mesmo se alguém entre os membros restantes entrar em outra guilda ou clã, o treinamento ainda será separado para cada guilda. Veja, temos um período de treinamento separado para fazer com que os novos recrutas alcancem seus verdadeiros potenciais. Ah! No caso da Blue, o treinamento é relativamente solto e fácil de entender, mas no caso de outras guildas, é um pouco complicado. Entendo. Obrigado por me informar. O prazer é meu. Estou muito feliz em poder ajudar. Com isso, eu dei um tapinha em seu ombro. Pode ter sido apenas um ato simples e atrevido, mas o instrutor ficou boquiaberto. Eu vou retribuir a história que você contou hoje. Bem, você não precisa. Não. Muito obrigado. Foi para meu benefício tanto quanto para ele. Eu sabia que fazer amizade com as pessoas comuns me ajudaria mais tarde. Enquanto deixei meus olhos vagarem pela multidão de pessoas aglomeradas ao redor, vi Leiji olhando em minha direção com uma expressão estranha. Devo abordá-la? Claro, eu não tinha a intenção de trazê-la como um membro do partido. No entanto, decidi que estava muito ocupado. Eu ainda precisava fazer a lista de Shai e encontrar membros dignos do partido de Kim Sung. Eu também precisava reservar tempo para o meu treinamento, bem como para o trabalho administrativo. E minha lista de prioridades nem para por aí. Há também exploração e fabricação de poções. A estratégia da masmorra que Kim Sung estava planejando e os produtos a serem lançados no Sagrado Continente também precisavam da minha atenção. Com o ritmo em que estava trabalhando, mais cedo ou mais tarde, estava fadado a desmaiar devido ao excesso de trabalho. No mínimo, eu precisava de membros da equipe para me ajudar com meu trabalho. HMM. Você tem algo de que precisa? Não, obrigado, eu não. Eu olhei ao redor do local novamente. Desta vez, vi rostos familiares entrando no centro de treinamento. Lei Sang-hee. Kim Sung estava com ela. Meus lábios se curvaram em desgosto quando também peguei Lei Seol entrando, tentando o seu melhor para passar despercebido. Enquanto estivesse em liberdade condicional, não se atreveria a causar problemas novamente. Vários líderes da equipe administrativa foram cumprimentá-los e eles se curvaram em resposta. Esse tipo de saudação era natural. Afinal, eles estavam na mesma categoria. Claro, era diferente para membros normais da guilda e instrutores. Suas saudações caíram nos ouvidos. A exceção foi Lei Sang-hee, que prontamente cumprimentou cada um dos membros da guilda cara a cara. Ela então se aproximou de mim depois. Você estava aqui primeiro. Sim, Lei Sang-hee. O mesmo que eu disse ao Sr. Eun-sung, mas vou repetir novamente. Se houver algum pessoal necessário, permitirei que ele os recrute. Faremos o nosso melhor para ajudá-lo com quaisquer aspectos da guilda que você achar adequado para trabalhar. Obrigado.
Eu vi Lei Sangue sorrindo com minhas palavras. Não se preocupe, vou trabalhar muito. Ao contrário de outras pessoas nas quais eu tinha que ficar continuamente em alerta máximo, foi muito reconfortante estar com a Lei Sangue. Não era apropriado descrevê-la dessa forma, visto que ela tinha apenas 33 anos, mas ela se sentia como uma mãe para mim. Muito obrigado pelo seu trabalho árduo. Não, é um prazer. Depois de trocar minhas saudações, sentei-me em um lugar que achei adequado. Os estagiários com expressões nervosas chegaram não muito tempo depois. Eles devem estar pensando se também receberiam uma oferta. Aos olhos deles, éramos os funcionários de alto escalão que eles precisavam impressionar. O mestre da Guilda Azul silenciosamente subiu no pódio e abriu a boca para falar. Vocês trabalharam duro até agora. Todos os que foram trazidos para cá, mesmo aqueles que não entendiam inglês e passaram por momentos difíceis, suportaram bem. Ponto. Em meu coração, gostaria de educá-los um pouco mais até que possam se estabelecer com segurança no continente, mas gostaria de expressar minhas desculpas por não poder fazê-lo devido a várias circunstâncias. Em breve vocês deixarão este lugar e seguirá para o Sacro Império de Benigore. Hoje, alguns de vocês podem ser contatados por guildas ou clãs. Além disso, pode haver pessoas que podem se unir para formar seu próprio clã. Ponto. Caso contrário, haverá alguns de vocês soldados não combatentes que serão convocados para o Império Sagrado. Cada pessoa vive de maneira diferente, mas há apenas uma coisa que posso dizer a vocês. O local ficou quieto com isso. Sobreviver. Que frase sinistra. Nossa Guilda Azul tem uma casa na parte oeste de Lindell, a cidade livre. Estamos sempre esperando pelos seus apoios. Eu sabia o significado oculto por trás de suas palavras, e o constrangimento me inundou com entendendo. Nem mesmo um. A Guilda Azul não tinha a intenção de recrutar nenhum novo pessoa hoje. Esses sobreviventes decidiram que não valia a pena sacrificar o dinheiro e a mão de obra da guilda. Tão cruel. Assim como a sociedade moderna, este continente não estava livre de interesses egoístas. Regressor Instruction capítulo 50. No entanto, eu não poderia culpá-los. Considerando o tempo, dinheiro e esforço necessários para cultivar pessoal eficaz, eles mal conseguiam recrutar mais do que alguns membros para melhorar sua guilda. Se a Guilda Azul não tivesse recrutado nosso grupo, eles poderiam ter tido uma chance, mas já pagaram um preço alto para nos ter. Isso significava que os outros tinham quase nenhuma chance de serem escolhidos. Graças a Deus não demonstrei nenhum sinal de incompetência. NT meu prota, tu não disse que Deus não existia. Que tipo de ateu tu é, véi? SKSK. Então. Após este anúncio, os estagiários baixaram a cabeça. No entanto, alguns deles escolheram olhar diretamente para nós, diretamente para um membro em particular. Yunsung. Um deles gritou. Ponto. Ponto. Você estava junto com a gente. Leve-nos para dentro. Por favor. Isso é um absurdo. Claro, eu sabia quem falava. Foi um dos caras com quem estávamos no abrigo. No entanto, não conseguia lembrar seu nome. Ele era uma das pessoas que Kim Sung alimentava prontamente e não gostava de Jungaian com paixão. Ele não apenas se recusou a ajudar um pouco, mas ele foi o mais próximo de Jungjinho quando ele ainda estava vivo. Eu sabia que o homem tinha uma veia assim sem vergonha, mas isso era constrangedor. De volta ao tutorial, tudo o que eles fizeram foi ocupar espaço no abrigo e desperdiçar a comida que havíamos acumulado. Agora ele se atreveu a pedir a Kim Sung para levá-lo novamente. Até os instrutores pareciam envergonhados por ele. Em certo sentido, exercer poder sobre um homem como aquele parecia ótimo. Isso porque, na realidade, minhas estatísticas eram mais fracas. No entanto, mesmo que nossos papéis fossem invertidos, eu não teria coragem de falar assim. Não ousei abrir minha boca. Esta não era minha batalha para lutar, era de Kim Sung. Sung não teria um coração tão mole. Seria. A preocupação me corroeu. Eu sabia que Kim Sung sabia de suas responsabilidades como um novo membro da Guilda Azul. No entanto, nenhuma pessoa comum criaria de bom grado um abrigo para seus companheiros sobreviventes dentro de uma masmorra. No final, você tem que assumir a responsabilidade por nós. De que besteira esse homem está falando? O desespero às vezes deixava um homem enrijecido, mas acabaria apenas fazendo com que parecesse estúpido, no máximo.
Lei sangue lenta e silenciosamente se virou para olhar para Yunsung, curiosidade estampada em sua expressão. Ela parecia se perguntar como ele trataria suas amizades no calabouço do tutorial. Sim, junto conosco. Graças ao homem responsável pela primeira explosão, mais e mais pessoas começaram a ecoar suas palavras. Resisti ao impulso de zombar. Você não vai nos jogar fora assim, certo? Yunsung. Yunsung, leve-nos com você. Kyung-sung lentamente deu um passo em direção a eles. Eu estava ansioso, mas no momento em que o vi mordendo o lábio, comecei a relaxar. Eu conhecia essa reação dele. E quem poderia culpá-lo? Em uma situação como essa, até um monge ficaria com raiva. Não surpreendentemente, Kyung-sung abaixou ligeiramente a cabeça e começou a falar. Desculpe. O quê? Acho que é o fim do meu relacionamento com vocês. Você não pode estar dizendo isso. Por um momento, pensei que meu riso iria explodir. Esse espetáculo acabou sendo mais interessante do que eu pensava. Seria melhor viver sua própria vida em um novo ambiente do que ir comigo. Foi um tempo curto, mas gostei. Isso? Uma coisa dessas? Talvez a cidade seja um lugar mais seguro para você. Que irresponsável da sua parte. Irresponsável? Ele se atreveu a chamar Kim Il-sung de responsável. Eu balancei minha cabeça e entrei. Não temos obrigação de ser responsáveis por você em nenhum outro lugar. Vai ser seguro na cidade. Embora possa estar longe de ser confortável viver, pelo menos você não será ameaçado com sua vida. No entanto. Mais uma vez, não sou obrigado a cuidar de você. Nem Yun-sung. Ponto. Mesmo que eu tentasse o meu melhor para explicar gentilmente, o homem parecia não entender. Em vez disso, ele exibia uma expressão que mostrava o que injusto ele considerava toda essa situação. Que estúpido. Eles não sabiam. Se você não sacrificou nada, também não ganharia nada. Do meu ponto de vista, demoraria muito para esse cara perceber isso. Suspirando, achei que o mínimo que podia fazer era mostrar um pouco de gentileza. Tirei um pouco do dinheiro do bolso e entreguei a ele. Isso é pouco, mas espero que ajude você em longo prazo. A expressão do cara era hilária. Ele ainda tinha uma expressão traída, mas ainda teve cuidado de colocar o dinheiro no bolso. Resisti à vontade de rir novamente. Isso foi apenas uma pequena soma. No entanto, havia gratidão em sua expressão. Obrigado. Eu desejo o melhor para você. Por favor, faça o seu melhor para sobreviver. Sim. Ele ainda não tinha percebido o que eu estava tentando fazer. Ele não sabia que não havia maneira infalível de se manter protegido, mesmo na cidade. Na minha opinião, eu acabara de dar a ele um motivo adicional para ser roubado. Lei Ji olhou para mim com uma expressão atordoada. Ao contrário do homem, eu sabia que ela sabe o que eu tinha acabado de fazer. Fiquei um pouco intrigado por ela não ter entrado na súplica, até que finalmente percebi uma provável razão. Lei Ji. Ela deve ter recebido uma oferta de outra guilda. Sabendo que ela poderia ser tão engenhosa quanto eu sabia que essa era uma possibilidade. Eu sinto muito. Parecia um desperdício deixá-la ir, mas eu sabia que ela não era necessária no clã. No entanto, também me lembrei de todas as vezes em que ela exibiu sua autoconfiança na masmorra. Não preciso ficar com você. Parecia que ela estava me contando isso. No entanto, depois de uma rápida análise da minha habilidade, eu sabia que ela ainda tinha menos do que eu. Ainda olhando para ela, comecei a falar. Vejo você de novo. Sim, sim. Era o homem com quem falei, mas ela sabia que eu estava falando com ela. Lei Ji, que com intenção manteve contato visual comigo, assentiu levemente. Não sei se vou me candidatar a Blue, mas vejo você um dia. Sua expressão facial parecia dizer isso. Antes que eu pudesse recuar, ouvi vozes mais uma vez. Kyong é muito bom. Claro, o fundo de sustento básico da guilda não parece tão ruim, mas... HM. Ainda assim, eles viveram juntos na masmorra do tutorial. Então, você está indo para Lindeu agora? Sim. A limpeza já foi praticamente concluída. Na verdade, eu quero ter um pouco mais de tempo. Tenho muito para me preparar. Ah, os estagiários. Você irá conosco direto para a Cidade Livre. Vamos primeiro. Bem. Com isso, eu senti que minha vida no calabouço do tutorial havia acabado.
Eu não gostava muito disso, mas a vida em uma cidade completamente nova parecia tão assustadora quanto. Eu também notei que alguns dos membros da guilda estavam por perto, tentando ver quantos presentes eu tinha recebido da Shai-Ha. Jung. Opa! Claro, Park Dae-okgu e Jungayan também estavam se preparando para partir. Jungayan, parecendo um pouco tímida, aproximou-se de mim e Park Dae-okgu começou a falar. Eu não sabia que íamos mudar tão cedo. Que pena. O que? Eu que? Eu queria dizer isso. Ele apontou para uma pequena balsa amarrada a uma corda na costa. Ainda não estava terminado, mas parecia muito promissora. Surpreendentemente, não sei se Park Dae-okgu tinha agilidade embutida, mas parecia muito bom do jeito que estava. Como ele se saiu tão bem. Ponto. Se eu tivesse um pouco mais de tempo, estaria pensando em andar de barco em um abrigo próximo. Foi difícil de fazer, então decidi levá-la conosco. Deve haver muita bagagem. Não há nenhum problema com a bagagem, aparentemente. Na verdade, carregar isso será mais ou menos como um exercício para mim. Se o seu irmão está tendo dificuldade para andar, não posso ajudá-lo se você for com Jungayan. Não é tão longe. Você não tem que fazer isso. Eu não queria no momento. Oh, ouvi dizer que não há lago perto da cidade livre. Pena. Vamos cavalgar juntos mais tarde. Opa! Vamos fazer isso. Jungayan animou-se com minhas palavras e me senti aliviado ao vê-la com uma aparência melhor do que antes. Eu não tinha certeza, mas parecia que ela conversou com Park Dae-okgu sobre mim. A preocupação novamente começou a me atormentar. Parecia que Park Dae-okgu também controlava com firmeza o estado mental de Jungayan. Nós vamos partir logo. Sim, Yunsung. E assim, toda a guilda azul começou a andar. Parecia uma atividade física incômoda, mas era divertido ao mesmo tempo. Isso aconteceu porque eu passei algum tempo com Park Dae-okgu, Jungayan e Kyunsung. Então, eu tentei um novo feitiço mágico hoje. Oh! Eu mesmo vi e parecia realmente ótimo. Oh, o lago rachou de repente quando Jungayan entoou o feitiço. Isso me lembrou de uma daquelas histórias que o Agemai me contou no passado. Mas eu esqueci. Talvez seja a história de Moisés. Ah, sim, acho que foi aquele homem. Jung é muito inteligente. De qualquer forma. Park Dae-okgu continuou a divagar enquanto Kyun-sun tinha uma expressão agradável. Jungayan caminhou segurando minha mão com força. Tive muita dificuldade em me concentrar, mas fiz questão de acompanhá-los, apertando a mão de Ayan de vez em quando. Depois de caminhar por algum tempo, uma alta torre de relógio começou a aparecer em nossa linha de visão. Eu olhei para o meu lado e vi Kyun-sung com uma expressão estranha no rosto. Foi um começo para mim, mas também foi um começo para ele. Eu não conseguia entender a expressão complicada em seu rosto, no entanto. Eu não sabia o que ele estava pensando, mas sabia que ele tinha algumas preocupações sobre o que aconteceu no passado e o que aconteceria no futuro, com a Guilda Azul e nosso grupo. Nesse tempo, Jungayan e Park Dae-okgu olhavam para a torre com a boca aberta. Lá. Este era o lugar onde as pessoas da Terra viviam dentro do Sacro Império. Lindell. Esta foi a cidade livre Lindell. Lindell, Park Dae-okgu está aqui. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.